Ó, para quem está chegando, a gente está gravando, viu? Espero que, se vocês não concordarem, então já estou avisando que eu pedi a autorização antes. Nanda, acho que na hora que você quiser, viu? Pode ficar à vontade. De vez em quando eu percebo que minha internet está meio lenta, travando, eu venho aqui e fecho a câmera. Então, se eu fechar, é por conta disso também. Pronto, se meu áudio falhar ou a imagem, também vocês avisam que eu puxo o cabo, que eu tô no Wi-Fi. Pronto, aí você falou, Vanessa, que normalmente vocês começam com uma apresentação, né, da trajetória. Isso, falando um pouco, né, por que você escolheu o curso, onde você cursou e tal, e aí falando um pouquinho mesmo dessa trajetória assim, acadêmica, antes de entrar no tema de pesquisa mesmo. Pronto, eu acho que todo mundo já conhece essas histórias que eu conto sempre, né? Eu sou de Salvador, não tinha graduação em arqueologia em Salvador, ainda não tem. Na época que eu decidi que eu estava fazendo vestibular, eu não sabia que existia possibilidade, né, de graduação em arqueologia, mas desde sempre eu tive contato com sítios arqueológicos, né? Na minha infância, indo para o Piauí, onde é de minha família as áreas de remanso, né? Na divisa com São Raimundo Nonato, então já tive a oportunidade de conhecer o Parque da Serra da Capivara criança, da mesma maneira que eu visitava também a Casa da Torre Garcia Dávila, né, na Praia do Forte. Eu não sei se alguém aqui já foi, que fica aberto também. Hoje está musealizado, né, mas na época não era indo caminhando mesmo meio nas ruínas para poder visitar. E eu sempre tive esse interesse, só que infelizmente não tinha. Então eu fiz o vestibular para engenharia civil, fiquei 6 meses em engenharia civil na Unifax, larguei depois de 6 meses quando eu descobri que existia a graduação em arqueologia. E aí, quais eram os cursos que existiam? Eram os cursos de Sergipe, né, da Federal de Sergipe, no interior, em Laranjeiras, o curso na Univasf, em São Raimundo Nonato, e em Goiás, na PUC, privado. Aí eu não queria fazer uma graduação privada fora de casa, que não ia ter condição, então eu tentei São Raimundo Nonato e tentei a Federal de Sergipe. E nesse meio tempo tentei a UFBA também, para administração. Aí caí no esparro sem querer, passando na primeira fase da UFBA de administração, e era no mesmo dia da segunda fase da UFBA ou da Univasf. Então eu só podia escolher uma, ou ia para a UFBA, ou ia para a Univasf e fazer a segunda fase. Aí, como meus pais não entendiam direito essa história de arqueologia, não me deixaram ir para a Univasf, tentar a segunda fase. E aí eu acabei fazendo na UFBA, e Sergipe não tinha segunda fase vestibular, era uma semana de provas. Era direto, acho que eram 4 dias de prova, direto. E aí eu só tinha 2 escolhas, ou passava para Sergipe, ou ia ficar 1 ano no cursinho para poder tentar uma outra graduação. Aí consegui passar e fui cursar a graduação em arqueologia na Universidade Federal de Sergipe, que era um campus no interior do estado, né, o campus de Laranjeiras. Então, eu sou resultado do REUNE, né, da interiorização das universidades, assim como a UFOB é resultado do REUNE, eu também sou resultado desse programa, e também sou resultado de um outro programa, que é o programa Monumenta, que está relacionado com o PAC Cidades Históricas, que realizou uma série de intervenções em cidades históricas e implantou universidades nessas cidades históricas também, como é o caso da UFRB. Então, foi todo um movimento, né, de políticas públicas naquela época que acabou resultando na minha graduação em arqueologia. Aí eu falo isso bastante em sala de aula, que a diferença da minha formação para a formação dos nossos alunos, né, é que lá foi implantado ao longo da graduação um mestrado também no próprio campus, né? Então eu tive a possibilidade de emendar a graduação com o mestrado, coisa que para eles é um pouquinho mais difícil, né? Porque a quantidade de mestrados é menor e também são mestrados interdisciplinares, então a concorrência é maior. Então, a grande diferença, né, da minha formação para a formação de nossos alunos foi essa, que eu tive a possibilidade de emendar muito, muito cedo. Você teve também, não foi, Vanessa? Emendou muito cedo a graduação com... Foi, eu terminei
Enquanto eu terminei a licenciatura, eu fiz mais um semestre para finalizar o bacharelado, e nesse meio tempo eu já estava estudando para a prova do... Aí, quando eu terminei o semestre do bacharelado, eu já entrei no mestrado também. Comigo foi mais ou menos esse caminho. Eu defendi o TCC já aprovada no mestrado, porque a seleção foi uma semana antes e na outra semana era a defesa do meu TCC. Então, como houve um incentivo institucional, né, para esse tipo de formação, a gente já conhecia as bibliografias, os professores eram os mesmos, então houve essa possibilidade no meu caso. Aí, ao longo da minha formação, eu tive uma proximidade com a tecnologia lítica, né, que é o estudo das ferramentas de pedra, e com a arqueologia da paisagem. Eu tive a oportunidade de estagiar no Mato Grosso, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em diferentes tipos de sítios arqueológicos, e na arqueologia eles têm uma rede colaborativa assim, muito grande, então sempre tem algum lugar para poder receber, para poder oferecer asilo enquanto a gente está em estágio, quando a gente está fazendo pesquisa, ou compartilhamento de bibliografias, essas bibliotecas, por aí vai. E aí, nisso, eu fiz parte do programa de pós-graduação em arqueologia da Universidade Federal de Sergipe e desenvolvi minha dissertação de mestrado com esse título, né? Arqueologia da paisagem das dunas holocênicas, um estudo de caso do Sítio Cardoso, Lagoa Redonda, Pirambu, Sergipe, com orientação da doutora Márcia Barbosa da Costa Guimarães. Aí eu fui bolsista CAPES, da metade do meu mestrado para o final, e defendi em 2014. Aí, só para poder contextualizar, né, a área que a gente está trabalhando. O Sítio Cardoso, ele está localizado na bacia hidrográfica do Rio Sapucaia, que antes fazia parte da bacia hidrográfica do São Francisco, mas com as análises geográficas na área, eles viram que era uma bacia isolada, e no estado de Pirambu, Sergipe. E ele é caracterizado pela grande quantidade de dunas fixas holocênicas, né? Para quem não está acostumado, o Pleistoceno é um período geológico e o Holoceno é o período geológico que nós estamos, é o período mais recente. E a Reserva Biológica Santa Isabel, ela possui 45 quilômetros de extensão. O Sítio Cardoso, ele está dentro da Reserva Biológica Santa Isabel. Só para vocês terem ideia, é como se fosse o litoral do Sergipe, ele tem em torno de 250, 300 quilômetros, e 45 quilômetros do litoral do Sergipe não pode ter construção, porque é uma área de reserva biológica. Então, já é possível imaginar que é uma área, assim, de muito interesse da especulação imobiliária, esse tipo de coisa. Aí, em 2013, o CNPq e a UFES financiaram, através do Laboratório de Arqueologia da Paisagem e Identidade Cultural, o estudo arqueológico na área da Rebio, mas eu só trabalhei no mestrado com 2,5 km dos 45 quilômetros, né? E aí, os resultados obtidos através do mestrado deram origem a uma outra etapa de estudos, que foi nos anos de 2014 e 2015. Não, 2014. 2015 eu já estava vindo para o FOB. Aqui, só para poder contextualizar o tipo de material que nós encontrávamos lá no Sítio Cardoso, né? Aqui, em termos de matéria-prima, nós temos o silexito, que surge dentro do calcário. Existe uma grande placa de calcário no estado de Sergipe, que está associado justamente às áreas de exploração de petróleo. Eu vou dar um zoom para ficar mais visível. Aqui nós temos um silexito, que era uma plaqueta de calcário, e dentro dele você teve o silexito, o sílex, e ele é lascado dos dois lados, então ele formou uma peça bifacial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é como se fosse um vidro. É um vidro que foi quebrado dos dois lados e que tem ferramentas distintas em cada uma das extremidades do gume. Então, esse tipo de coisa aqui é o que a gente pode dizer que era um canivete. A depender do gesto, a depender da forma, da matéria-prima, ele tinha uma outra função. Aqui nós temos algumas ocorrências de seixos, né, de quartzo. Esse aqui com a coloração avermelhada, que a gente chama de rubefação. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele teve contato com uma alteração térmica, pode ter sido pelo fogo, ou pode ter sido por cinzas. Normalmente, esse tipo de coloração, ela só vai ocorrer quando nós estamos falando de uma alteração térmica por cinzas de fogueira e que dure muitas horas. Porque quando a gente joga diretamente essas rochas em contato com fogo, elas costumam estourar. E a gente tem duas retiradas aqui, o pessoal que já fez a introdução à arqueologia consegue identificar que são 2 contrabulbos aqui. Aqui embaixo a gente tem mais uma lasca em silexito, indicando que aqui a gente tem o talão bem acentuado, o bulbo bem acentuado, as ondas de percussão.
o pessoal que já viu essas coisas está lembrando, mas são elementos da lasca, são elementos da quebra que nos ajudam a identificar que é justamente um lascamento de origem intencional, de origem humana. Para você produzir esse tipo de estigma de lascamento, é necessário um ângulo específico, é necessário uma força específica. Esse tipo de talão aqui, a gente identificou depois que está associado à percussão macia. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles utilizaram madeira ou osso para poder fazer essa retirada da lasca. Aqui nós também encontramos outros tipos de materiais, né, identificados. Aqui a gente tem uma rocha, que é um óxido de ferro, né, que pode estar associado à produção do engobe da cerâmica, a cerâmica com coloração vermelha, possivelmente associada à trituração dessa rocha. E aqui a gente tem um quartzo também com algumas retiradas, que lembra um artefato que a gente costuma chamar de chopper, ou Chopintu, que eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Aí era mais ou menos esse o contexto do material lítico que nós encontrávamos. Quando a gente fala em relação ao material cerâmico que ocorria na Reserva Biológica Santa Isabel, a gente estava identificando esse tipo de comportamento. As dunas, a erosão eólica, estava fazendo uma erosão interna. Então, a cerâmica ela estava sendo comida de dentro para fora. Quando você tinha o tratamento de superfície com alguma coloração, ele segurava mais essa superfície, essa parte externa da cerâmica. Quando você não tinha esse tratamento, ela era totalmente erodida. A gente também identificou algumas técnicas de decoração nos artefatos cerâmicos. Nesse caso aqui, nós temos a técnica de escovada. Esse tipo de decoração ela é feita com espiga de milho, por exemplo. Então, a gente já pode inferir, a partir da técnica de alteração plástica da superfície do material cerâmico, que esses grupos praticavam a agricultura, nesse caso, o milho, a plantio do milho. Aqui a gente tem um pedaço, um fragmento cerâmico, vocês podem perceber que tem uma coloração esbranquiçada aqui. Essa coloração esbranquiçada é o que eu falei do engobe, né? E nesse caso, quando a gente fala de coloração branca associado a sítios litorâneos, a gente está se referindo a uma ocupação de uma tradição arqueológica chamada Tupi-Guarani. Infelizmente, a gente só não encontrou desenhos complexos, né? Mas a gente só encontrou essa decoração de engobe. Então, a gente também pode inferir que esses grupos podem estar relacionados com os grupos que entraram em contato com o europeu. Isso aqui foi no início, né? O que é que a gente está vendo antes da gente começar a pesquisa de fato. Aqui mais alguns artefatos cerâmicos. E como é que eu sei que isso daqui faz parte de um contexto pré-colonial, de um contexto pré-histórico, e não de um contexto histórico, de grupos recentes? Por conta do que a gente chama de antiplástico, que é o material que é misturado na argila para garantir que ela seja mais eficiente, para poder reter mais temperatura, para poder não quebrar durante o processo de queima, né? Uma das coisas, para quem pratica olaria, sabe que um dos maiores problemas é a quebra da cerâmica no momento da queima, né? Se a argila não está bem misturada, se a argila não foi bem moldada, na hora que você inicia o processo de queima, ela vai fragmentar. Então, esses grupos indígenas, eles misturavam minerais finos, nesse caso, cristais de quartzo ou de granito, alguns cristais de quartzo ou granito, na argila para poder ela aguentar mais essa queima do fogo direto nela. E aí, dentro da dissertação, qual foi o nosso objetivo geral? Foi compreender a ocupação do litoral sergipano através da implantação de grupos pré-coloniais nessas dunas holocênicas, considerando o viés da arqueologia da paisagem. Aí, entre os objetivos específicos, né, vocês veem que não foi muita coisa, são questões assim, bem pontuais. A gente realizou o levantamento sobre o paleoambiente. Como eu não sou da área da geomorfologia, nem da geologia, eu deixei bem claro que a gente não ia fazer análise paleoambiental, a gente ia fazer levantamento bibliográfico sobre o paleoambiente. Questionar a funcionalidade dos sítios litorâneos para os grupos que ocuparam aquela região e analisar a implantação dos sítios na paisagem em uma perspectiva microespacial dentro do sítio, qual era o comportamento desses grupos dentro do sítio, mesoespacial entre a paisagem e os sítios, por que aquele sítio estava em cima da duna, e macroespacial, por que esses grupos ocupavam as dunas da Reserva Biológica Santa Isabel quando você tinha as áreas de mata no fundo? Essas perguntas que a gente faz. Por que eles estão em cima da areia e não estão dentro da área da vegetação? E aí, dentro desse panorama nacional e internacional das pesquisas de sítios dunares, a gente fez
algumas indicações que muitas vezes estão associadas ao nosso entendimento da paisagem e não como esses grupos poderiam entender a paisagem, né? E aí, no resumo das pesquisas nacionais, existe uma forte tendência do uso do determinismo ambiental e do difusionismo, onde as hipóteses levantadas consideram aspectos superficiais da geologia, da geomorfologia e do paleoclima. O que isso quer dizer? Que quando eu falo determinismo ambiental, eu estou dizendo que o ambiente determina o meu comportamento. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. O ser humano se adapta, o ser humano transforma. Ele está em diferentes locais, que são locais muito difíceis para uma pessoa que está habituada com climas tropicais como o nosso se adaptar. E a gente também via que baseava muito dentro dessa lógica do difusionismo, em que um grupo ele não tinha tanta questão da criatividade dentro dele, ele replicava coisas de outros grupos. Então, quando a gente fez um levantamento de pesquisas, eles acabavam sempre dizendo isso. Um grupo que veio de um lugar que está indo para o outro, um grupo que não podia morar ali porque o clima ele é um clima ruim. Então, quase todas as pesquisas elas acabavam dizendo o quê? Que possivelmente o clima mudou, que você tinha uma ocupação naquelas áreas e que o clima mudou, então a duna veio depois. Poucas pesquisas indicavam que efetivamente esses grupos estavam em cima das dunas. Elas indicavam que o clima era e mudou e as dunas sobrepuseram os sítios, né? Aí Borges, em 2016, atravessa esse determinismo ecológico e traz uma ocupação sobre dunas como área de resistências em tempo de guerra, utilizando a narrativa como ferramenta metodológica. Borges fez um trabalho etnográfico com os sítios arqueológicos do Parnaíba, no litoral do Piauí, e fez um trabalho também com os Tremembés. Então, o grupo indígena Tremembé era um grupo de mata e que, por conta da violência e por conta da colonização, o que eles dizem que era tempos de guerra, eles foram empurrados para o litoral. Então, era um grupo que era da mata, que era da floresta, e que teve que se adaptar para virar um grupo litorâneo, para poder virar um grupo pescador, ou qualquer algo do tipo, qualquer atividade semelhante, né? E passaram a morar em cima das dunas, né? Dubois, ele vai falar dos sítios da Argentina, né? Dos sítios dunares da Argentina, e ele vai dizer que é necessário entender a evolução geomorfológica do sítio arqueológico sobre as dunas e suas implicações antes de fazer qualquer tipo de inferência sobre comportamento, sobre aspectos sociológicos ou antropológicos. É necessário entender a geomorfologia para ver o que é evidência geomorfológica e o que é evidência arqueológica. E a informação arqueológica também vai servir de fonte para esses dados de cronologia de dunas. Então, seria o caminho oposto também, uma relação de troca, né? De causa e efeito. Da mesma maneira que a arqueologia vai usar a geomorfologia para fazer datações relativas, a geomorfologia pode usar a arqueologia para fazer datações relativas. Então, para trabalhar o sítio arqueológico implantado sobre dunas, a gente seguiu Dubois, né? E relacionando o trabalho de Borges e Criado Boado, que vai discutir as intenções e visibilidade nesses lugares, a gente foi romper com os pensamentos que estavam associados ao determinismo ambiental, que nesse caso é o de Martim e de Silva. Se tem algum conceito que eu estou falando muito rápido, vocês podem perguntar que a gente volta, a gente discute, né? E aí a gente tem as reflexões teórico-metodológicas, né, que vão embasar a pesquisa, né? De entender que a paisagem é o palco das relações sociais como agente sujeito nesse processo relacional. Quando eu falo paisagem, a gente tem que entender que não é somente a paisagem física, é também a paisagem construída na mente da pessoa. Cada pessoa vai ter uma relação com a paisagem que é diferente. Por exemplo, um idoso que tem que atravessar um campo de dunas, ele vai ter uma relação com a paisagem. Uma criança que vai atravessar um campo de dunas, ela vai ter uma outra relação com a paisagem. Então, nessa paisagem, são compreendidos os processos de interação socioambiental que se dão a partir de um padrão de atividades colapsadas em um conjunto de características, em uma forma externa criada por um padrão de atividades que continuam a ser visíveis para arqueólogos após o desaparecimento de seus criadores. Quando ele fala de colapsada, ele quer dizer interrelacionada, acasalada, que uma não pode ser dissociada da outra, uma caiu em cima da outra. E, nesse caso, quando ele está falando sobre as atividades humanas que são visíveis para os arqueólogos, ele está se referindo das evidências que permanecem ao longo do tempo.
Então, se eu tenho atividades humanas que são absurdamente complexas, como, por exemplo, o comportamento do Yuri vai lembrar, acho que Deise também vai lembrar, Taina, acho que vai lembrar também, dos grupos bosquímanos não, desculpe, dos grupos esquimós. Os grupos esquimós, eles têm comportamentos em relação ao período de verão e ao período de inverno que são totalmente diferentes. Mas que quando você fala de uma análise arqueológica sobre as evidências que eles deixam, você não consegue identificar metade desses comportamentos. Até mudanças de religião, né? No verão eles têm uma religião, no inverno eles têm outra religião. No verão eles têm um direito, no inverno eles têm outro direito, outras normativas. E esse tipo de coisa não fica visível no registro arqueológico. Então, a gente só vai conseguir analisar o que é arqueologicamente perceptível. Para a arqueologia, é necessário estudar os elementos de implantação na paisagem, que, compartilhados por um mesmo grupo, resultam em maneira semelhante de perceber a paisagem. Aí é que entra nessa grande questão, né? Quando a gente fala da pesquisa arqueológica, a gente já acaba se distanciando do indivíduo e se aproximando do grupo. O grupo com essa relação com a paisagem. Então, essa pesquisa, ela trabalhou nesse objetivo, né? De compreender a passagem arqueológica dentro da lógica de espaços territoriais amplos, que é percebida e compreendida pelo grupo que ocupou, cujas características são resultado de construções sociais a partir das relações de fatores naturais e humanos, individuais e compartilhados, dentro dessas evidências arqueologicamente perceptíveis. Então, quando eu falo de paisagem que é percebida e compreendida, eu estou falando todos esses conceitos. E aí, Criado Boado, que é um arqueólogo espanhol, ele tem uma série de publicações que são mais atuais, mas essa de 91 foi a que eu mais gostei, a que eu uso, e que eu acho que se aplica para tudo que a gente faz dentro desses contextos que lidam muito com essa questão de visibilidade e espaço. E aí o Criado Boado ele vai dizer o quê? Que a gente tem que lidar com esses sítios a partir da lógica das estratégias de visibilidade social que são expressas nessa cultura material, na ação social e nas suas consequências. E que, portanto, diferentes processos de construção da paisagem social arqueológica podem ser reconhecidos e interpretados observando o impacto do grupo no meio. E aí, quais são essas estratégias que o Criado Boado traz para a gente poder entender como esses grupos lidavam com a paisagem e por que eles estavam lá? Aí ele traz inibição, ocultação, exibição e monumentalização. São esses 4 conceitos que o Criado Boado vai trazer. E aí, o estudo da evolução paleogeográfica costeira e as dinâmicas de deposição de sedimentos irão colaborar na diferenciação do que é o vestígio arqueológico, o que é a intenção desse grupo morando na região e o que é o vestígio geomorfológico ou geofatos, né? Para ficar mais claro, por exemplo, o que embasou grande parte das discussões na Serra da Capivara era se o material que eles estavam pesquisando era um geofato, se era uma evidência ambiental ou se era uma evidência arqueológica. E aí, eu acho que eu não vou entrar muito dentro dessa lógica da geoarqueologia, eu vou adiantar mais para essa parte mais teórica, para não alugar muito vocês. Então, o Vita Finzi, que é um arqueólogo italiano que trabalhou bastante em Londres, ele vem muito nessa lógica da paleoeconomia britânica, né? Quando a gente lê as pesquisas arqueológicas e a gente vê a data da publicação, a gente entende muito o que estava acontecendo na cabeça do autor. Por exemplo, se a gente está nos anos 70, a gente está falando do momento dentro da Inglaterra, em que está ocorrendo, querendo ou não, a Guerra Fria. Então, quando a gente fala do processualismo, e a gente fala do Vita Finzi, a gente fala do Binford, que são autores desse eixo anglo-saxão, eles quase sempre vão associar o comportamento humano a aspectos muito semelhantes a aspectos do capitalismo. Então, quando eu falo de pesquisas desses autores dessa época, quase sempre eu estou falando de um viés de economia da paisagem, de minimizar os esforços e maximizar os resultados. Então, o Vita Finzi, ele vai dizer o que sobre isso? Ele vai dizer que são desenroladas na paisagem as relações humanas, e nelas são estudadas as inter-relações entre comunidade e ambiente, através de possíveis alterações realizadas por ela na área, como, por exemplo, a exploração desses recursos naturais, né? E aí o Criado Boado, trabalhando com essa lógica dos conceitos-chave de visibilidade e espaço, ele entende que é possível, a visibilidade é definida
por meio de exibir e destacar os produtos da cultura material que refletem a existência de um grupo social, onde os efeitos desse processo social refletem-se no espaço. E aí é isso que ele vai chamar de estratégia de visibilidade social. Quando eu falo de visibilidade social, inibição, ocultação, exibição e monumentalização, cada uma delas é um comportamento, né? A inibição é a ausência de intenção de tornar visíveis os resultados da ação humana. Ocultação é quando a gente tem a intenção de tornar invisível o resultado da ação humana. Exibição é quando a gente quer tornar visível esse resultado, e monumentalização é quando a gente quer tornar visível e tem pretensões de duração. Então, o monumento, ele tem pretensões de duração e visibilidade. Aí, a Reserva Biológica Santa Isabel, ela foi criada em 1988, né, para proteger esses ecossistemas costeiros, né, que são os manguezais, as dunas fixas e móveis, a vegetação de restinga, as lagoas temporárias e permanentes. Ela possui 45 quilômetros e vai de Pirambu até Ponta dos Mangues. Aí, como é o contexto da nossa paisagem, né? Aqui é a foz do Rio São Francisco. Aqui é a foz do Rio São Francisco. Aí nós temos aqui a Reserva Biológica Santa Isabel. Esse canal de Parapuca é mais ou menos um braço do Rio São Francisco. Você toma banho nele, é uma água meio salobra, porque ela vem com influência do rio. Aí nós temos aqui a área do sítio, Sítio Cardoso, e toda a área da Reserva Biológica Santa Isabel. E é mais ou menos isso que nós vamos encontrar lá na região. Vocês podem ver a escala aqui, quer dizer que tem mais ou menos uns 4 quilômetros de faixa de areia aqui. Então, a gente tem um lençol arenoso, que é justamente essa área que tem contato com o mar, que vai oscilar entre areia úmida e areia seca. Depois nós temos a área de interdunas ou interdunares, em que nós temos justamente a duna fazendo esse movimento relacionado com a força do vento, e a gente tem aqui as dunas de precipitação, que vai receber essa carga sedimentada das dunas interdunares, né? E vai depositar esse sedimento já selecionado aqui. O que quer dizer o sedimento selecionado? O vento ele não vai transportar todo e qualquer sedimento. Se eu pegar a areia aqui do lençol arenoso e colocar no microscópio, eu vou ter uma areia pouco selecionada. Ela vai ser granulosa, ela vai ser fragmentos grandes, fragmentos pequenos, vai ser muita coisa misturada. Se eu coloco a areia que eu vou encontrar nas dunas de precipitação no microscópio, eu vou encontrar ela toda uniforme. Todos os grãos redondinhos, todos muito parecidos, sem muita diferença. Quer dizer o quê? Que essa areia daqui é uma areia melhor selecionada, aqui é uma areia pior selecionada. Por que a duna se acumula aqui no final? Por que a gente chama de dunas de precipitação? Porque a partir do final dessa duna de precipitação, a gente já tem uma alteração na paisagem. A gente sai dessa área plana do litoral, né, e a gente entra nessa parte mais acidentada do interior, que no caso, por coincidência, é chamada de formação Barreiras. A formação Barreiras, ela sai do Espírito Santo, mais ou menos, e vai até o Amapá, contornando todo o litoral do Brasil. Quando a gente está em Salvador, a gente tem a falha de Salvador, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver, a Pituba, né? A Pituba, parte da Pituba está em cima da formação Barreiras. Para quem já andou em Salvador. Sergipe, a mesma coisa. Por que a gente não tem falésias? Por que a gente não tem muitas falésias no litoral de Sergipe? Porque a formação Barreiras é mais recuada. Então, aqui é uma imagem de satélite, né, da área do sítio. Aqui é o rio Sapucaia, aqui é a cachoeira do Roncador aqui para trás, e aqui é um riozinho da cachoeira. E aí vocês podem ver que nós temos a faixa de areia, as dunas a zona interdunares, né, e as dunas de precipitação. Aqui em cima é uma parte muito mais alta. Aqui a gente já está a mais de 50 metros de altura. Então, é como se fosse uma grande barreira mesmo, daí que eles batizaram de formação Barreiras. O pessoal da geologia não tem muito consenso se é uma formação ou se é um grupo. Isso não tem muito consenso. Justamente pelo seu tamanho, né? Ele é um tamanho absurdo. Ele vai do Espírito Santo até o Amapá. E aqui é a área do Sítio Cardoso que eu pesquisei. Então, como é que se dá essa evolução paleogeográfica costeira, né? A gente tem que imaginar que o oceano ele variou nessas dinâmicas de progradação de costa e recuo da linha de costa, né? Quando a gente está falando do quê? A gente está falando do derretimento das geleiras e congelamento dos polos.
Então, esse movimento de ida e vinda do oceano, ele vai deixando marcas, né? Então, como é que assim a gente consegue enxergar essas marcas? A gente vai conseguir enxergar todas as marcas ao longo do tempo? Não, a gente só vai enxergar as marcas que foram mais curtas do que uma última, que a gente chama de última regressão, que ocorreu mais ou menos no que esse estágio 1, que ocorreu há 120 mil anos. Há 120 mil anos, a última progressão, desculpe. Há 120 mil anos a gente teve uma regressão profunda, né? O mar recuou muito, então aqui no fundo a gente tem o que seria a formação barreiras, o embasamento, né? A gente tem o embasamento, depois a gente tem a formação barreiras e a gente tem o recuo do mar. A partir do estágio 2, o mar, ele transgride, né? Ele vai erodir a formação barreiras. Quando ele erode a formação barreiras, ele vai formar essas falésias. Nisso que ele recua de volta, isso aqui é o estágio 2 a menos de 120 mil anos. O estágio 3 é quando ele recua novamente. O sedimento da formação barreiras, ele começa a cair nessa área que foi erodida, que é o que a gente vai chamar de leques aluvionais pleistocênicos, ou seja, isso ocorreu entre 120 mil anos e uns 50 mil anos, mais ou menos, o estágio 3. O estágio 4 ocorreu uma outra transgressão da linha de costa, o mar subiu de novo. Nisso que ele subiu de novo, ele vai erodir esses leques aluvionais. Quando ele chega no estágio 5, ele recua mais uma vez e ele deixa os terraços marinhos pleistocênicos, que vão ser caracterizados por areias muito brancas. Eis que o mar sobe de novo nessa que a gente chama de máximo da última progressão, né? Da última transgressão, desculpe, há 5 mil anos. E quando ele sobe de novo, ele vai formar o que a gente chama de ilhas barreiras. Então, você vai ter o mar encostando nesses terraços marinhos pleistocênicos, que é mais ou menos, para quem conhece aquela região da Praia do Forte, essa região ali da Linha Verde, em Salvador, que é uma grande região plana, do nada, assim, é um plano muito grande, é porque aquilo dali foi coberto pelo mar no Pleistoceno há 5 mil anos. E aí você tem as formações das Ilhas Barreiras, que vão meio que fazer um obstáculo com as ondas. E aí, de 5 mil anos até hoje, o que é que o mar fez? O mar ele vem recuando gradativamente. Ele está recuando. É claro que a gente está num período de interglaciação, né? A gente está num período de aquecimento. As calotas polares elas vão derreter. Então, daqui a alguns anos, o mar vai subir de novo. Por isso que a gente chama de nível relativo do mar. Essas subidas e baixadas são relativas de acordo com a geomorfologia e com a deposição do rio, né? Com a carga de rio. Então, acabou formando isso aqui. Nós estamos nesse estágio 5 aqui, que é os terraços marinhos holocênicos, que são as praias, que são aquelas areias bem amarelas que a gente conhece, um restinho dos pleistocênicos, que são as areias bem brancas, muito selecionadas. A gente tem as terras úmidas, que são esses manguezais, que são essas áreas de contato entre esse lençol arenoso e o lençol holocênico, e a gente tem esse tipo de formação. As falésias, elas vão ocorrer mais a partir de Alagoas, mas a gente tem uma falésia só no estado de Sergipe. Então, como é a minha paisagem há 5 mil anos atrás? Há 5 mil anos atrás, o mar estava onde? Ele estava acima do nível de hoje, mais ou menos a uns 5 metros. Não quer dizer que ele estava a 5 metros na horizontal, é 5 metros na vertical. Então, isso dá mais ou menos uns 40, 50 metros, ou uns 30, 40 quilômetros. Então, o sítio, há 5 mil anos, ele estava embaixo d'água. Então, eu posso dizer, dentro de uma lógica do método anti-Quen e pós-Quen, que esse sítio não tem como ter mais de 5 mil anos. Essa é a paisagem que nós vamos encontrar aqui no sítio Cardoso. Nós temos as dunas holocênicas, nós temos dunas pleistocênicas em cima da formação barreiras, e nós estamos em cima desses terraços marinhos holocênicos. Aqui, essa região de mangue relacionada com a deposição, com a desembocadura do Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele forma um delta, que é um tipo de delta dominado por ondas, né? Que ele está em risco, né? O delta do São Francisco hoje ele está diminuindo. Então, o que é que a gente chega no final das contas, né? Que possivelmente a gente tinha um nível relativo do mar mais alto que o atual, que a duna do sítio Cardoso, ela só começou a aparecer depois de 5.200 anos, né?
e que essas condições ambientais em relação às dunas de precipitação e à evolução paleogeográfica costeira indica que não houveram grandes mudanças na paisagem. A paisagem que a gente olha hoje é muito parecida com a paisagem de quando esses grupos indígenas ocuparam a região. Mas, Fernanda, duna é um ambiente muito dinâmico, é um ambiente que se transforma. Como é que você está falando que está preservado? Então, a gente tem que entender qual é o tipo de duna que nós estamos trabalhando. A partir das nossas análises com o suprimento de areia, velocidade do vento, constância da direção do vento e distribuição da cobertura vegetal, né? A cobertura vegetal ela ajuda a fixar as dunas. A gente identificou que as dunas que nós trabalhamos são as dunas do tipo parabólica, que oscilam dinâmicas de mobilidade e fixamento, né? Então, Bittencourt, que é professor da UFBA, ele vai dizer que, em 83, que a gente está falando de uma terceira geração de dunas, que são mais recentes do que esses 5.100 anos antes do presente, e que estão em cima desses terraços marinhos holocênicos. O Holoceno ele começa há 12.800 anos e vai até hoje. Alguns autores da geologia e da antropologia dizem que o Holoceno ele acabou no século XIX, que hoje nós estamos no Antropoceno. Só que isso ainda não é consenso, então a gente continua utilizando o termo do Holoceno. Essa geração de dunas é caracterizada por dunas parabólicas, já fixadas na vegetação, e que ocupa a parte mais interna desses terraços marinhos holocênicos, apresentando um grande desenvolvimento da zona de progradação associada à foz do Rio São Francisco. Então, como é que eu estou vendo a minha paisagem? Eu estou com um lençol de areia, eu tenho uma zona de interdunas e eu tenho as dunas de precipitação. Todas elas juntas formam essas dunas parabólicas. Então, eu não vou entrar muito nessa questão das dunas parabólicas, mas o que é importante a gente saber sobre as dunas parabólicas é que essas dunas elas são formadas a partir de uma feição específica chamada blowout. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela forma um corredor de vento. No meio da duna, eu tenho uma área com pouco sedimento, que tem um corredor de vento, que é justamente onde não acumula areia. A areia não é acumulada. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do sítio Cardoso e a concentração do material arqueológico. Aqui no fundo é o rio Sapucaia, que é rasinho, é bom de tomar banho, o oceano, e a gente está em cima da duna do sítio Cardoso. A vegetação garante que essa duna ela não se mova muito. Há uma perda de sedimento para o rio, há uma perda de sedimento, mas a duna ela se mantém no lugar. Aqui a gente tem uma imagem de cima da duna, de uma das laterais da duna, sobre a parte de concentração do material arqueológico. Essa mancha escura que vocês estão vendo aqui embaixo é justamente onde há a concentração do material arqueológico dentro da duna do sítio Cardoso. Aqui é um período de seca, né? A gente foi fazer essa pesquisa em 2 momentos, no período de seca e no período de chuva. No período de seca, vocês podem perceber que essa área de interdunas, que está cheia de coqueiros, ela não tem nenhum tipo de acúmulo de água. Já quando a gente foi no período de chuvas, a área estava tomada por lagoas temporárias. E aí, quando a gente foi observar essas lagoas temporárias, elas tinham peixes, elas tinham toda uma vida dentro delas, né? Então, dentro dessa lógica que eu falei, do processualismo, dessa paleoeconomia britânica, a gente tem um outro local de fonte de recursos. E aqui a gente tem um outro locus, aqui é o locus 1 do sítio Cardoso, e esse aqui é o locus 2 do sítio Cardoso. Locus quer dizer lugar, né? A gente pega o mesmo sítio e divide em partes. Esse locus 2, a gente determinou quadrantes de 5 metros, né? É tudo muito grande para a gente trabalhar nessas áreas de dunas. Então, não podia fazer as quadrículas que a gente está acostumado de 1 metro. Então, a gente abriu quadrículas de 5 metros para poder trabalhar de uma maneira mais eficiente. Essa parte do locus 2, ela não está dentro da duna, ela está fora da duna. Ela está, o que a gente chama de barlavento. A gente tem o sotavento e a gente tem o barlavento. O sotavento é quando o vento está nas nossas costas. E o barlavento é quando o vento está na nossa frente. Então, a gente tem o blowout, que é onde o vento passa no meio, o barlavento, que o vento vem na nossa frente, e o sotavento é quando vem nas nossas costas. Aqui nessa zona de barlavento, a gente também tinha material arqueológico. E na frente dessa zona de barlavento, a gente teve uma lagoa temporária também bem demarcada. Justamente na área que a lagoa temporária foi, em que ela apareceu, né, no período de chuva,
justamente na periferia da área da lagoa, a gente encontrou muito material cerâmico. Era praticamente isso, né? Os grupos, eles, com a área da periferia da lagoa, ela se manteve mesmo na mudança de milhares de anos, possivelmente, né? Então, as áreas de evidência de material arqueológico, elas estão diretamente associadas à dinâmica de deposição e erosão de sedimento. O vento traz areia, mas o vento também retira areia. E o material arqueológico está dentro de um blowout. De acordo com o balanço sedimentar, não há acúmulo de sedimento arenoso fino na área do blowout, somente é sedimento arenoso pesado. E o material arqueológico, ele não está sofrendo movimentação horizontal originária da ação eólica ou pluvial. O que quer dizer? O vento e a chuva não estão mexendo o material arqueológico. Como é que a gente sabe disso? A gente esquecia material em campo, acontecia isso, a gente voltava 2 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, e o material estava exatamente no mesmo lugar. Isso a gente teve tempestade, teve chuva, teve ventania, e nada disso era motivo de modificação do material arqueológico e do material que a gente esquecia em campo, né? Escala, a gente cansou de esquecer escala. Teve uma vez que a gente esqueceu bússola em campo e a bússola estava no mesmo lugar. Então, a gente tinha a área do blowout, o locus 1, e o locus 2, que é a área do barlavento, né? Durante a pesquisa no sítio Cardoso, a gente identificou essas duas modalidades de exposição de material arqueológico nas feições geomorfológicas das dunas, né? E devido à pouca quantidade de material arqueológico em superfície, a gente optou por verificar através de uma prospecção sistemática, superficial e estratificada, ou seja, a gente separou o tipo de evidência geomorfológica para definir qual seria o tipo de intervenção arqueológica naquele lugar. Que aí a gente utilizou o Renfrew-Ban também, que todo mundo que já fez introdução à arqueologia conhece demais. Então, a gente foi trabalhar nesses 2,5 km da Reserva Biológica Santa Isabel para poder comparar com o sítio Cardoso, e a gente identificou mais 5 sítios arqueológicos, né? Que aí são o sítio de Curi, o sítio Ferroso, o sítio Sapucaia, e tinha um outro sítio que não está nesse mapa, porque ele foi localizado depois, mas está justamente nessas áreas. Então, é possível ver que aqui a gente tem uma área plana, né? Aqui é uma projeção 3D do terreno. A gente tem uma área plana, e quando ele começa a ficar acidentado, ele começam a aparecer os sítios arqueológicos. Aqui é a Cachoeira do Roncador. Aqui nessa área de interduna, nós não encontramos artefatos. Aí a distribuição dos sítios arqueológicos de acordo com a projeção 3D do terreno, né? Então, a gente pode ver que essas áreas baixas são justamente as áreas de rio. Então, aqui é o rio Sapucaia, aqui é a Cachoeira do Cardoso, né? Que aí dá para ver esse acidente topográfico que vai dar justamente a formação da cachoeira próximo ao sítio Sapucaia. E temos o sítio Ferroso, o sítio de Curi e o sítio Cardoso. Quando a gente caminha nessas áreas, a gente vai encontrar também outras evidências materiais. Aqui é o que a gente tem de um instrumento que é de quartzito, que é um plano convexo, né? Ele é um instrumento plano em que você tem um formato convexo, e ele também é o que a gente viu no instrumento bifacial, que ele tem inúmeras funções, e esse tipo de artefato ele é muito útil para o trabalho em madeira. Ele é muito bom para você trabalhar madeira, ele não vai perder o gume. Graças à erosão do material cerâmico, é possível ver aqui o mineral fino associado a ele. Vocês conseguem ver umas linhazinhas aqui? Dá para ver? Pronto. Essas linhas aqui, elas também nos ajudam a inferir sobre as técnicas de confecção dos potes cerâmicos. Nesse caso aqui é uma técnica que a gente chama de roletado. Esses grupos indígenas, eles pegavam argila, faziam uns roletinhos, faziam que nem a gente brinca, né, com massinha de modelar. Eles faziam esses roletes e iam fazendo esses contornos. E depois eles simplesmente alisavam a pasta da argila e, a partir disso daí, eles tinham o vasilhame grande. Há muitas técnicas de confecção cerâmica de comunidades tradicionais ainda seguem esse protocolo. Poucas vão direto do bloco de argila até o vasilhame. A maior parte utiliza essa técnica do roletado. Lembrando que o torno, né, aquele instrumento do filme Ghost que fica girando, isso é influência europeia. A gente não tinha torno no Brasil. Então, se eu encontro marca de torno, eu sei que eu estou falando de um sítio histórico. Aqui, mais uma vez, a gente encontra o silexito, que surge dentro do calcário. E aqui a gente tem um conglomeradozinho que vai fazer como se fosse um silexito, mas esse aqui não é bem um silexito, talvez seja uma calcedônia, eu não vou lembrar de cabeça, não. Esse aqui é uma anomalia, a fonte não é da região, possivelmente aqui é uma fonte secundária. Todos esses outros aqui, eles foram
fonte para poder coletar. E esse aqui é um outro artefato que apareceu no sítio Sapucaia, né? Esse foi bem interessante porque eu estava com um grupo de arqueólogos da Argentina visitando o sítio, e a arqueóloga falou, vixe, tem um cabo de pasta de escova de dente aqui. Aí quando ela pegou, que levantou o cabo de escova de dente, pulou esse pingente amazonita, né? Que não é uma escova de dente, é um pingente mesmo, né? E a amazonita, ela surge dentro do potássio, se eu não me engano, em algumas áreas que tem associadas a granito, que a fonte mais próxima estava a 300 quilômetros de distância da área do sítio. Para quem conhece a arqueologia amazônica, né, a gente tem os muiraquitãs, eles são feitos com esse mesmo tipo de material, amazonita. Então, a pesquisa no Locus 1 teve 900 metros quadrados, né? A pesquisa no Locus 2 parece, né, Taina, plástico, mas é uma pedra muito dura. Para você trabalhar ela, você tem que trabalhar só com um granito assim bem consistente. E a gente também verificou, quando a gente analisou no microscópio, um desgaste bem profundo nesse orifício. Ou seja, o uso dela era pendurada mesmo. Pode parecer uma bobagem, mas é o trabalho arqueológico, né? É provar através da análise uma coisa que seria óbvia. O Locus 2, a gente trabalhou com dos 600 metros quadrados, né? E todos esses quadrantes foram o que eu falei de 5 por 5 metros, cada um desses quadrantes. Então, quando eu comparo o Locus 1 e o Locus 2 do sítio Cardoso, eu identifico que eles estão em evidências geomorfológicas diferentes, né? Um está no blowout, o outro está no barlavento. Quando eu olho topograficamente isso, eu consigo identificar que o Locus 1, essa parte aqui, é uma área plana, enquanto o Locus 2, que está por aqui, é uma área acidentada. Poxa, então o material ele pode estar descendo? Seria uma hipótese, né? E a gente verificou que o material não estava descendo. A dinâmica de vento e posição de sedimento faz com que... A mesma coisa que o material do Locus 1, a gente pensou, será que ele está se aprofundando? Ou será que ele está se expondo? Nesse caso aqui, a gente identificou também que o material não estava se movendo. Isso aqui foram mais ou menos 2 anos de observação. Aí a gente fez o quê? Vamos coletar o material arenoso para poder comparar com o antiplástico da cerâmica para dizer se eles estavam coletando areia do próprio sítio para poder misturar na cerâmica. Quando a gente coletou esse material em cada um desses pontos, isso aqui, gente, foi logo no início do Google, essas coisas assim, para ser acessível, né? Então é bem assim, amador em relação ao que a gente já faz hoje. Hoje a gente já melhorou bastante. A gente viu que não, nenhum dos materiais de antiplástico, nenhum do sedimento misturado na argila era semelhante às cerâmicas. A gente viu o quê? Que eles estavam possivelmente triturando as pedrinhas, fazendo um processo de pilagem das pedrinhas para depois misturar ela na argila. E não qualquer pedra. Era o quartzo, era o granito. E aí, dentro dessas questões, o que a gente levou para essa parte de laboratório, né? Discutir sobre essa dinâmica, de onde estão vindo esses materiais, quais são as fontes, qual é a mobilidade desses grupos. Esses grupos só foram lá pegar ou eles estão indo e vindo? Esse material veio por relações de comércio, veio por navegação, ele veio como? E aí a gente fez essas análises em relação aos locos, né? No Locus 1, em relação ao material lítico, a gente identificou uma concentração justamente nas quadras P, B e C, enquanto outras quadras você não encontrava muito material. Quando a gente fala do material cerâmico, a gente identificou mais uma vez uma concentração nas quadras C, B e P, que é a Q e M também aqui. Quando a gente fala do óxido de ferro, que era possivelmente utilizado como engobe ou como produção de tintura, seja corporal ou para cerâmica, há uma ausência bem grande e ele está somente nessa área A. Então, quando a gente olha o lítico, a cerâmica e o óxido de ferro, a gente vê que tem uma concentração, mas não muita, né? Eles estão meio separados. Quando a gente vem para o Locus 2, em que a gente vai fazer esse mapa térmico para identificar essas áreas de concentração do material, a gente tem, isso, em relação a quantidades, né? O material lítico máximo foram 9 artefatos, enquanto o material cerâmico máximo foram 55 artefatos por quadrante. Quando a gente vem para o Locus 2, a quantidade de material lítico se transforma.
Agora, o máximo por quadrante se torna 45. Já quando a gente vem para o material cerâmico, há uma queda. Nós temos, no máximo, 20 artefatos cerâmicos dentro do locus 2. E o óxido de ferro, a gente tem uma quantidade maior também nessa área do locus 2. Então, no final das contas, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o material cerâmico estava onde? No locus 1, naquela parte plana, na parte do blowout. E o material lítico está onde? Na parte acidentada, na parte do barlavento. E aí a gente vai começar a falar. Então, vamos falar sobre a visibilidade, aquilo do criado boado que a gente falou lá no início. Qual é a diferença entre a produção cerâmica no locus 1 e a produção de material lítico no locus 2? O primeiro ponto é isso, né? Na área do locus 1, eu estou invisível, eu estou dentro da duna, eu estou cercada de dunas mais altas. Então, a área do blowout, a área do locus 1 é uma área mais escondida. Então, é o que a gente chamou de ocultação. Quando eu estou no locus 2, nessa área acidentada, é o que a gente chamou de inibição, em que não há intenção de tornar visível os resultados da ação humana. Então, na área do 1, no locus 1, eles faziam artefato cerâmico, mas eles estavam fazendo de uma maneira invisível. Ninguém via que eles estavam fazendo cerâmica, porque quem estava de fora da duna não enxergava. Já no locus 2, quando eles estavam produzindo as ferramentas em material lítico, não importava se era visível ou se não era visível, porque o material lítico ele fica invisível facilmente, né? Eu quebrei ali a minha pedra, automaticamente, quando eu abandono e vou embora, ninguém mais viu o que eu fiz. Diferente dos grandes vasilhames cerâmicos, né? Então, quando eu vou entrar nessa discussão, aí tem as questões das técnicas, aí não vale muito a pena entrar, não. Eu vou adiantar bastante. A gente também identificou, né? O granito rosa, que é comum no Alto Sertão Sergipano, na área do Complexo Canindé, assim como o amazonita, né? Que estão localizadas fora do sítio Sapucaia. Então, quando eu analiso essa dispersão, o que eu falei de silexito, eles estão justamente nessas áreas aqui, em branco, laranja e um verdinho mais escuro. Aqui eu fiz uma separação das bacias hidrográficas. Por que eu fiz essa separação? Porque se eu estou dentro de uma mesma bacia hidrográfica, eu tenho os caminhos para chegar nesses lugares. Se eu estou fora da bacia hidrográfica, eu tenho os obstáculos. São as áreas de muito relevo para que eu consiga atravessar. É muito mais fácil eu atravessar um rio ou percorrer um rio do que passar de uma bacia hidrográfica a outra. Esse trechinho aqui, essa mudança aqui, topograficamente, ela é muito difícil. É mais fácil vir por aqui e subir por aqui, pensando em períodos pré-históricos, né? Então, aqui eu tenho a bacia hidrográfica do Sapucaia, mas todas as fontes estão fora dela. Então, esses grupos, eles possivelmente, eles estavam através da navegação, fazendo esses caminhos para poder chegar nessas diferentes fontes. Aqui a gente tem aplicado com a geomorfologia, né? Toda essa partezinha verde clara, o verde mais acentuado, tudo isso daqui foi o quê? Foi naufragado não, estava submerso no que a gente chamou de última progradação da linha de costa. Então, há 5.000 anos, isso aqui tudo estava embaixo d'água, tudo está em verde, está embaixo d'água. Há 5.000 anos. Então, são áreas que, quando a gente fala dentro da lógica da navegação, são áreas fáceis de serem chegadas, de serem alcançadas, desculpa. E aqui a gente tem a geologia da área de Canindé, né, em que a gente identificou a questão do granito e nós também identificamos a questão da amazonita. Então, a gente tem uma distância de pelo menos 300 quilômetros entre o sítio e a fonte do material que foi identificada no sítio, né? Eu não vou entrar muito nessa questão do antiplástico, eu já falei também. E aí, depois dessa questão toda da minha dissertação, a gente entrou numa pesquisa arqueológica financiada pelo Departamento de Trânsito do Estado de Sergipe, em que eles disseram, pronto, agora vocês vão poder pesquisar os 45 quilômetros. Essa minha dissertação ela foi toda com 2,5 km, e um ano depois da minha defesa, apareceu dinheiro para a gente poder fazer os 45 quilômetros. Então, a gente prospectou todas essas áreas, a área diretamente afetada, a área de influência direta, a área de influência indireta, para poder ver como é que se dão esses sítios. Então, aqui era o empreendimento, né? Aqui era o empreendimento em rosa. Essa daqui, o que é que ia acontecer com essa rodovia SS-100? Ela seria asfaltada. Aguilhadas, Aningas, Lagoa Redonda e Santa Isabel são comunidades quilombolas. Então, já era uma área de muito interesse patrimonial, né? E aqui em verde a gente tem a área da Reserva Biológica Santa Isabel, que seria o que a gente chama de impacto de influência indireta.
Mesmo que a obra não fosse afetar ela, a obra ia trazer turismo, que ia afetar a dinâmica da região. E aí foi isso que aconteceu quando a gente acabou o trabalho de 2014, né? Nós localizamos 17 sítios arqueológicos dentro da área da reserva, a gente fez tudo a pé para poder localizar, e 4 sítios arqueológicos na área de influência ou na área diretamente afetada. Sendo que esse sítio aqui, Mata do Cipó, é um sítio quilombola, ele é muito interessante. O sítio Robalo é um sítio indígena também muito grande, mas ele está em cima da formação Barreiras. E aí, só umas fotos para poder mostrar, né, o trabalho. Aqui eu estou em cima da formação Barreiras. Eu estou não, né? O Almi que tirou essa foto. Ele está em cima da formação Barreiras, ele está tirando uma foto da Reserva Biológica Santa Isabel. Então, só para ver a altura, né? Eu tenho um lençol arenoso, a área de interdunas e as dunas de precipitação. Em cada uma das dunas de precipitação, a gente tem sítios arqueológicos. Para ficar mais fácil a visualização, né? O lençol arenoso, as dunas intermediárias, as terras úmidas, né? E as dunas de precipitação. A gente tem terras úmidas aqui também, e em cima da formação Barreiras, a gente tem os depósitos eólicos pleistocênicos, as dunas holocênicas. Onde é que estão os sítios? Eles estão aqui e estão aqui. Aqui são todos os sítios que a gente identificou na região. Os nomes normalmente estão associados ou a aspectos da paisagem ou nomes que a própria comunidade atribui. E mais ou menos foi esse o trabalho que a gente fez, né? A gente vinha com o carro, deixava o carro na área de interdunas e vinha caminhando para as dunas. Algumas dunas chegaram a ter, assim, 1 quilômetro de extensão, com, acho que uns 80 para 100 metros de altura. Toda essa área com escura aqui é área de material arqueológico. Aqui é a mesma coisa, a gente tinha as áreas entre dunas que acabavam formando lagoas temporárias e o material arqueológico estava sempre na periferia dessas lagoas temporárias. Aqui mais elementos, né, sobre essa distribuição do material arqueológico. Então, você encontrava cerâmica associada a material lítico. Aqui a gente tem um quartzo com 2 retiradas, que é o que a gente chama de chopper. Ele é muito bom para poder triturar osso, para poder quebrar madeira, para poder quebrar coisas mais duras, né? Coquinho, de curi, olicuri. Ele não é tão bom para trabalhar carne, ele não é bom para fazer trabalhos mais delicados. Aqui, mais uma vez, a gente vai encontrar um silexito na região, isso aqui tudo disperso. Aqui eu estou dentro de uma área entre dunas. Aqui, eu estou dentro, não, né? Nós estamos dentro. O material arqueológico, ele está todo distribuído aqui. Tudo isso aqui é material cerâmico. Nessa parte aqui, vocês podem perceber que esse colega, que é o Pedro, ele está de pé e a bota não está afundando, porque essa areia aqui é uma areia mais antiga, ela está consolidada. Já o Jefferson, que é um outro colega aqui, ele está nessa outra parte da duna, que é uma duna mais recente, que está depositando o sedimento, então ele está afundando o pé. O Rodrigo é o colega que está aqui sentado, vocês estão vendo que ele sentou, mas não consegue sair. Ele afundou, porque é justamente aqui um sedimento que não está consolidado. O vento ele está fazendo o quê? Ele está empurrando esse sedimento. Esse aqui não é o sítio Cardoso, ele é um outro sítio. Esse sítio aqui, sim, ele está em risco. Aqui, só para poder enxergar de longe, né, o buraco da duna e o material arqueológico todo distribuído aqui. Aqui minhas pegadas, né? Era muito mais fácil sair por esse lado do que sair por esse lado. Era quase impossível sair por aqui. Então, quando a gente olha na lateral topográfica, o vento vem nessa direção aqui, a gente tem mais ou menos 270 centímetros de diferença. Então, possivelmente, o que seria a ocupação arqueológica dentro desses outros sítios, esse aqui é o sítio Terra Preta, Areia Preta, né? Seria a uma altura de 270 centímetros em relação à base. E com a mudança do sedimento, ele foi fazendo com que o material fosse afundado. Aqui sou eu, o Jefferson que tirou a foto. Aqui, mais uma vez, né, a gente tem a distribuição do material. Agora a gente está falando de barlavento, a gente não está mais no blowout. E todo o trabalho que a gente fez para poder fazer o registro superficial do material arqueológico. Aqui a gente tem uma área de blowout e também a coloração escura é onde você tem o material arqueológico. Ele está misturado com carvão, com cerâmica. E a gente começou a perceber que existia isso aqui, né? Quando você tinha formigueiros e que esses formigueiros tinham uma areia escura e a gente fazia uma intervenção no lugar, era um sítio arqueológico. Então, essa areia preta, ela se tornou um diagnóstico secundário de sítios arqueológicos. E aqui só algumas evidências, alguns materiais, né? Esse aqui é um machado polido,
que a gente também tem essa questão do uso multifuncional, ele era usado para uma coisa, usado para outra. O pilão, que a gente também encontrou muito nessa região, muitos pilões. Uma mão de pilão também, para poder esse trabalho de triturar ser bem pronunciado. Material lítico para um trabalho de corte mais aguçado, né? E aí, dentro dessas considerações finais, eu falei demais, né? Já tenho acho que 1 hora falando. Dentro dessas considerações finais, o que é que nós temos? Nós temos essas 3 escalas de observação, a micro, a meso e a macro. E dentro dessas escalas de observação, a gente tem as estratégias de ocultação e inibição na escala micro, que foi aquela dinâmica do locus 1 e locus 2, e monumentalização na escala meso. Como assim? Dentro do locus 1, dentro da lógica da microescala, né? A ocultação, em que as estratégias de visibilidade estão associadas a essa divisão espacial de atividades, em que a cerâmica eles fazem onde ela é invisível. E o processo de lascamento eles fazem onde é indiferente. Não importa se é visível ou se é invisível, porque a partir do momento que eles abandonam aquela prática, o vestígio material daquela intervenção já se torna invisível. Ninguém mais vê o que aconteceu ali. Aí no locus 2 a gente tem a inibição, que é essa indiferença, ser invisível ou invisível. E aí, Borges, naquilo que eu falei lá no início, né, ela aponta que essas áreas, como dentro da lógica de resistência e guerra, e brincando com essa dinâmica de ser visível e ser invisível, elas são muito eficientes, porque de cima da duna você tem um alcance de visão de quilômetros. De dentro da duna ninguém te vê. Então, você conseguir fugir estando dentro de uma área de dunas é muito eficiente. Dentro da mesescala, né, de relação entre sítios arqueológicos, a gente tem a questão dos períodos de chuvas, em que o sedimento arenoso é menos suscetível à ação eólica, é mais confortável ficar nas dunas, e a gente tem a formação das áreas úmidas, das lagoas. E Varem, que trabalha com sítios arqueológicos de Mesa Verde, lá no Novo México, ele vai dizer que o importante é que a gente não fale muito de mobilidade e sedentarismo como conceitos antagônicos, e sim como as estratégias utilizadas pelo mesmo grupo. Então, quando eu estou dizendo que o grupo ele estava disperso ao longo de 45 quilômetros da costa, eu não estou dizendo que é um grupo gigante, eu só estou dizendo que esse grupo está indo e vindo. E aí a gente entra no conceito de lugar de memória, lugar dos ancestrais. Eu, mesmo que minha geração não tenha visto, eu vou visitar o lugar que os meus ancestrais já visitaram. Essas rotas de aquisição de matéria-prima do silexito, ou sílex, elas ficam acessíveis durante os períodos de cheia, aumentando o potencial de navegação. Então, aí, quando a gente entra dentro dessa mesoescala, a gente tem a estratégia de visibilidade dentro da lógica da monumentalização. Não deles fazerem monumentos, mas deles apropriarem o monumento para si. Qual seria esse monumento natural apropriado para si? As dunas. De longe, você vê as dunas e de longe você tem a ideia. Aquela área pertence ao grupo X. Então, a apropriação das dunas como estratégia de resistência, como estratégia de monumentalização, entra dentro dessa lógica de assumir o significado de imponência em diferentes pontos do entorno. E o complexo de dunas seria um marco territorial apropriado para o grupo que ocupou, sem comprometer a localização exata do assentamento. Você sabe que o grupo está nas dunas, mas em qual duna ele está, você não sabe, porque elas estão invisíveis. Dentro da macroescala, numa observação macro, né? Aí a gente pegou Clarkson para poder falar que a discussão do transporte do material lítico no espaço nos apresenta a incerteza de que esses recursos disponíveis no destino como um dos fatores que motiva esse transporte por longa distância e uso multifuncional do artefato. Quer dizer o quê? Se eu tenho um artefato que não é dali e ele tem essa característica multifuncional que eu já falei, é porque quando esse grupo estava em mudança, né, espacial, ele não sabia o que ele ia encontrar. E é mais ou menos isso que a gente tem quando a gente fala dos sítios na beira da praia. Lá não tem fonte daquela matéria-prima. A amazonita e o granito eles estão numa distância maior, que 150 quilômetros, né? E que, mesmo que a gente trabalhe dentro da lógica do difusionismo, da mudança, da migração, relações de comércio elas não podem ser descartadas, porque existe, né? Esses grupos praticam a troca. E a navegação também tem que ser entendida. Então, quando a gente fala do sítio Santa Isabel, da Reserva Biológica Santa Isabel, a gente tem que trabalhar na lógica de um complexo arqueológico. Por que complexo? Porque um sítio em si ele é muito pequeno, ele é muito incipiente, mas quando você entende que eles estão dispersos por 45 quilômetros e que eles têm relação entre si, aí a gente consegue entender melhor como se dá essa ocupação. E que uma análise isolada de um sítio desse vai tender ao erro, né?
E aí, um dos sítios que eu também acho bem interessante, que foi aquele sítio que saiu o artefato em Amazonita, que é o sítio Sapucaia. Ele é um dos sítios mais altos e também tem uma concentração muito grande de material cerâmico. Então, esses grupos, eles subiam as dunas, entravam no blowout para poder fazer o material cerâmico. E é interessante que eu não botei foto, mas temos fotos de material cerâmico com orifício nas bordas. Então, é um material cerâmico que ele tinha que você passava um cordão de fibra vegetal para poder carregar. Então, a gente está falando da mobilidade mesmo na cerâmica. Durante muitos anos, o pessoal dizia, a cerâmica está associada ao acúmulo de grãos e ao sedentarismo. Poxa, mas se eu tenho cerâmica que eu posso carregar, como se fosse uma sacola plástica, eu estou falando de mobilidade. Aí os agradecimentos, né, a orientação, a banca de examinadora, o pessoal do laboratório da universidade, das reservas que participaram da atividade, as referências, né, e é só isso mesmo. Falei demais, mas falei de tudo. Nanda, obrigada, não falou demais, não. E falou de tudo. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, né, de participar, de apresentar o seu trabalho. Eu fiquei aqui pensando, e aí é uma ignorância minha mesmo, né, porque, diferentemente do bacharelado na UFOB, o meu bacharelado lá na UFOB não tinha arqueologia, nada nesse sentido. É um trabalho, na verdade, que não dá para ser sozinho, né? Assim, não dá para você fazer um trabalho desse individualmente. Por mais que o trabalho seja seu, o projeto do mestrado, né? A dissertação seja sua, é um trabalho que tem que ser em equipe, né? Me parece que é inviável fazer um trabalho nesse sentido, que seja um trabalho solitário mesmo, né? E eu, enquanto... Pode falar. Não, é só que é justamente isso. Na arqueologia não existe trabalho sozinho. Eu falei isso, acho que pro Lucas Miranda, né? E pro Nivaldo, quando a gente estava na Serra da Capivara, a gente estava em campo, que o Lucas estava reclamando, né? Dizendo que o trabalho que eu passei era fácil de ser feito sozinho. Mas como eu exigia que era em grupo, ele se tornava difícil de ser feito. Aí eu falei, porque a arqueologia você não faz nada sozinho. Pode ser uma coisa fácil, que você consiga fazer sozinho, mas é importante fazer em grupo porque tem que trabalhar com muitas pessoas e cada um vai ajudando de uma maneira, né? A pessoa que fez as fotos foi o Almi, algumas vezes, né? Outras fotos fui eu. A pessoa que fez o desenho na época, que a gente... Hoje tem muito mais recurso, né? Na época a gente não tinha quase nada. A gente não tinha internet assim fácil, não tinha nada. Já era outra pessoa. A pessoa que fez análise, que fez o desenho do material lítico já era outra pessoa. É um trabalho bem colaborativo mesmo. E as discussões que são feitas em campo, né? A arqueologia é um grande Big Brother. O William lembra, né? Da gente lá em Canidé de São Francisco. A arqueologia é um Big Brother. Então, é todo mundo junto, é todo mundo discutindo junto para poder chegar em algum resultado. E, às vezes, um colega que está ali conversando é que vai dar a base das suas conclusões no final. Eu acho que, talvez até por isso, é aquilo que você falou, você chega em determinados lugares, você tem grupo de apoio, né, você tem quem te receba, você tem onde, né, buscar apoio, talvez exatamente por essa coletividade, achei bem bacana nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Yuri, ele falou que precisava sair, mas que deixava a pergunta, né, que após a pesquisa encomendada pelo Estado, quais práticas relacionadas à preservação dos sítios foram aplicadas no trabalho? Essa pergunta do Yuri tá aí ele ainda. É bem importante porque dentro da pesquisa arqueológica, do licenciamento ambiental, a gente tem várias, né? Uma delas é o diagnóstico, depois é o levantamento e depois é o resgate, que é a escavação em si. Nesse caso, a gente participou de uma licitação pública e ganhou, né, para fazer a etapa do levantamento. Qual é a etapa do levantamento? É dizer quais sítios tem, qual é o tamanho desses sítios e caracterizar eles brevemente. A etapa seguinte, que é a etapa da escavação. É quando a gente vai mesmo fazer a intervenção lá, que vai coletar material. Aí, nesse caso, as estratégias foram, né? O pessoal da Rebio vai utilizar a localização dos sítios para aumentar a reserva, porque eles estavam com um problema sério de grilagem de terra lá. O pessoal construindo casa dentro da reserva. E você vê que não é casinha pequena, eles estavam construindo as casonas de praia, né? E aí, eles iam usar o sítio como argumento para aumento da reserva. Seria feito o trabalho de escavação nos sítios da área diretamente afetada, que estavam na beira da rodovia.
E também eles estavam querendo, aí é que entra nas discussões das outras formas de gestão patrimonial, né? O pessoal da reserva biológica estava querendo, que é junto com o Tamai, aí é uma das maiores reservas de reprodução de tartaruga oliva do Brasil, ou é a maior do Brasil. Tanto que quando a gente andava de carro, né, lá aí, a gente tinha autorização para andar de carro na praia, a gente tinha que seguir todo um protocolo e toda a tábua de marés para não chegar perto dos ninhos de tartaruga. Aí o pessoal da Rebio, eles queriam que a gente fizesse uma escavação para eles montarem um museu na área do Projeto Tamar junto. Tem o Museu do Tamar e o Museu da Arqueologia. Aí a gente estava conversando com eles que talvez fosse mudar a configuração da Rebio para parque e visitar os sítios lá. Ir com o pessoal para visitar. Porque quando a gente fala da implantação desses sítios que a gente mostrou, quando você vê o artefato sozinho, você não entende nada, você não dá ousadia, são só uns cacarecos. Mas quando você vê que ele está em cima de uma duna, que essa duna tem não sei quantos metros, que você tem toda uma paisagem, ele assume todo um outro significado, é uma experiência diferente, é um sentimento diferente. Então a gente estava conversando com eles, porque Rebio não pode ter visitação, né? Reserva biológica ninguém pode entrar. Já parque pode entrar. A gente estava e também parque recebe mais dinheiro do que Rebio. Então, a gente estava numa conversa com eles para poder mudar a configuração da área para virar um parque nacional. Aí eles estavam vendo direitinho, mas é aquela coisa, né? Era um escritório com 3 funcionários do ICMBio para poder trabalhar para uma área de 45 quilômetros de extensão. Era interessante porque quando a gente estava trabalhando, teve uma rave, né? A gente estava escavando, tá fazendo trabalho, e teve uma rave do lado da gente. Os caras montaram uma rave no meio da duna. Aí a gente não foi convidado, né? O que a gente fez? Denunciou. A gente denunciou para acabar com a rave. E aí o pessoal da Rebio veio com Polícia Federal, veio com carro, todo mundo armado. A gente chega, se tremeu e foi embora. E teve gente que foi atuada, tomou multa, foi uma confusão danada. Mas foi só porque estava em cima do sítio arqueológico, viu? Não foi só porque não chamaram a gente, não. Mas era aquelas raves que era para durar 3 dias, em cima do sítio arqueológico. Aí não tinha condição, não. Adeus, sítio arqueológico. Pois é. Aí a gente acabou a festa deles. Nisso que você falou, já entra um pouco na minha pergunta, numa outra pergunta que eu ia fazer. À medida que vocês vão encontrando esses artefatos, que vocês analisam, qual o procedimento depois? É manter o artefato ali? É levar para um museu? Qual é o procedimento? Nesse caso da etapa do levantamento, a coleta tem que ser bem pontual. A coleta é só artefatos diagnósticos e que estão em risco. No caso, aquele que a gente viu da Amazonita, ele ia ser coletado. Aqueles que a gente viu de alguns artefatos em material lítico e alguns artefatos diagnósticos cerâmicos, eles seriam coletados. Agora, o que estava em grande quantidade, como, por exemplo, várias lascas de quartzo, várias lascas de silexito, muitos fragmentos cerâmicos, eles não foram coletados. Eles seriam coletados em qual contexto? No contexto de escavação, que aí a gente tinha que ter uma equipe com a topografia lá e fazendo todo o registro minucioso. Esse material, ele vai para onde? Ele vai para a instituição que emitiu o endosso institucional, né? Que é a instituição de guarda e pesquisa que vai ficar responsável por esse artefato. Nesse caso, quem emitiu o endosso institucional foi a Universidade Federal de Sergipe, ela que está com esse material. Se o pessoal da Rebio quiser o material, eles têm que abrir um processo de repatriação do acervo. Hoje aqui na UFOB a nossa maior luta é essa, né? É fazer da UFOB uma instituição de guarda e pesquisa do oeste da Bahia. Só que o nosso maior problema hoje são os bombeiros, né? Estava falando isso com o Yuri, com outro curso, né? O pessoal da UFRB, o Ellen visitou a UFRB, o laboratório da UFRB. É desse tamanho o laboratório, é pequenininho, não dá nem para ficar de pé direito lá dentro. E eles têm autorização para poder emitir endosso, e a gente lá em Barreiras, com o Núcleo de História e Memória, a gente não tem autorização para emitir endosso por conta dos bombeiros, né? Aí é um problema sério. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. O Anthony colocou ali que amou, né? Que parabenizou e disse que amou. A Wellen também parabenizou, a Taine. E aí eu queria saber se vocês têm perguntas. Eu tenho algumas aqui, mas eu não quero fazer, não queria que vocês fizessem primeiro. O William quer falar. Pois não, William, por gentileza.
Antes de você falar, William, aproveitar que você entrou aí, né? Na hora que eu comecei, você não tinha chegado ainda, então parabenizar pelo seu TCC, outro pela sua defesa, né? Mais um ciclo encerrado aí com muito sucesso. Então, parabéns, né, por essa etapa que você venceu. Professora, obrigado. Realmente é mais um ciclo, né, que se fecha e também que abre porta para algumas continuidades, né? Panca, boa parte que já passou, e outros colegas também vivenciam isso na universidade, de que é uma troca, né? A gente fala e depois a banca. Primeiro te elogia, depois te bate. Mas, na verdade, foram contribuições bem interessantes e de coisas que passou despercebidas, mas foi bem bacana. Ontem eu tive a oportunidade de acrescentar um pouco mais no meu trabalho. Né? Infelizmente, não consegui convidar muita gente, porque eu fiquei muito nervoso, a professora Vanessa viu um pouco disso aí, e aí eu acabei esquecendo, vim convidar os colegas de seminários temáticos já depois de 13h, acabou ficando tudo muito em cima, mas graças a Deus eu consegui fazer a minha apresentação ontem, e fui aprovado, e estamos aí agora para dar as continuidades que precisam ser feitas. E, primeiramente, cumprimentar os colegas, né, a professora Fernanda também, dizer que é uma felicidade ter ela aqui conosco, né, de que essa disciplina, para mim, particularmente, foi muito maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de rever vários professores, né, e a gente fazer essa troca. E falar um pouco, principalmente para os colegas de seminários temáticos, aqueles que não estão aqui, mas aqueles que porventura venham a ver a gravação, de que a área da arqueologia é uma área linda, é uma área muito rica, mas é uma área muito árdua, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas disciplinas e também tive a oportunidade de fazer aulas de campo, e que elas, nas fotos, é tudo muito lindo, né? Ver a professora Fernanda ali, medindo e fazendo aquela coisa, tudo muito lindo, mas quando a gente está em campo, o sol rachando, eu estava aqui com o meu caderno, que eu levei para o Max, né? Lá para o Museu de Arqueologia do Xingu, o caderno ficou todo amarelo de sujo, porque a gente tinha que fazer anotações, tinha que fazer tudo isso, então, assim, é uma área bem bacana, muito linda, porém uma área que exige muito da gente, inclusive fisicamente, né? E na quinta-feira que a gente estava lá no Max, a professora disse, olha, vocês não saiam, porque amanhã vai ter escavação. E depois a professora foi lá e tirou o couro da gente. Mas é muito rico, é tudo muito lindo, é bem complexo, como a professora falou mesmo, é um trabalho de equipe, não tem como fazer sozinho, é bem complexo mesmo. E a minha pergunta, na verdade, diz respeito à questão de se ainda hoje no Brasil há muita incidência de obras públicas ou privadas que interrompem essa fase de fazer esse levantamento para saber se existem sítios nessa região, se hoje ainda existem obras públicas ou privadas que descumprem isso, e se há uma fiscalização nesse sentido. E é isso. Obrigado, William. A gente estava num movimento de queda desses números, né? Os números de obras que não cumpriam a legislação, eles estavam diminuindo assim de uma maneira bem acentuada, principalmente entre 2010 e 2015, isso estava caindo bastante. Até 2016 a gente estava assim com um processo muito bom com os empreendedores, com os engenheiros, para poder fazer essas obras, né? E aí, em cima disso, saiu uma portaria do IPHAN ontem, em que eles diminuem a responsabilização do empreendedor em caso de impacto a sítios arqueológicos. Saiu ontem saiu essa semana, anteontem. E aí, essa diminuição vai ser um caos. Vai ser um caos, vai ser uma confusão. Então, a gente tinha todo mundo fazendo tudo assim, melhorando, que antes dela ser aplicada a legislação, eram dados assustadores de que ninguém respeitava a legislação. Depois que ela vem mais séria, de 2010 até 2016, a coisa estava melhorando bastante. A gente estava tendo relações assim boas com os empreendedores. E aí, a partir do advento, né, do presidente de vocês, a coisa assim desandou absurdamente.
Começa, na verdade, com Temer, né? Temer, ele acaba o Ministério da Cultura, e aí depois ele volta atrás, mas nessa o IPHAN já começou um processo de desestruturação, né? E hoje o IPHAN trabalha em qual lógica? Na lógica da denúncia. É o pessoal fazer denúncia anônima, e aí eles vão lá, fiscalizam, acionam o Ministério Público e exige que a obra tenha todo o acompanhamento arqueológico. É possível acompanhar o número de portarias publicadas no site do IPHAN, e a gente viu que o ano de 2015 foi um ano que teve muitas portarias, 2017 houve uma queda, e eu acho que agora, 2020, está subindo de novo o número de portarias. E aí é interessante porque a gente vê que o trabalho da arqueologia está diretamente ligado, o exercício profissional da arqueologia, né, está diretamente ligado com o trabalho da engenharia civil. Então, se a engenharia civil está em crise, a arqueologia está em crise junto. Se a engenharia civil está bem, a arqueologia está bem junto. E aí, no meio da pandemia, todo mundo dizendo que o Brasil ia parar, que as obras iam parar, aquela coisa toda, a arqueologia está aquecidíssima. As obras estão acontecendo, a engenharia civil está recebendo dinheiro, está recebendo muito dinheiro público. Então, essa retórica da crise, do pessoal passar fome, essas coisas só funciona para o funcionário público, porque para as obras elas estão acontecendo. O Felipe, que ajudou nessa obra, ou nesse trabalho, o Almi, o pessoal, eles trabalham com arqueologia de contrato. Dentro dessa lógica da arqueologia de contrato, que trabalha junto com a engenharia civil, eles estão com tanto trabalho que não tem agenda, não tem como dar conta. Então, hoje a coisa está melhorando, né? Mas essa normativa que o IPHAN publicou pode ter um impacto grande no próximo ano, de diminuir a quantidade de obras, os empreendedores preferirem pagar multa do que fazer a pesquisa arqueológica. É mais prático, dá menos trabalho, né, para eles. E muitas vezes, a depender do governo, de como a coisa funcionar, não vai dar em nada, né, infelizmente. Então, mais alguma pergunta, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? O William agradece, Fernanda, pela resposta. Alguém quer perguntar? Fazer igual aqueles professores que falam assim, Wellen, você quer fazer uma pergunta? A Deise está colocando aqui que a apresentação foi massa, parabenizando, né? E a pergunta está um pouco fora do assunto, mas tem como falar sobre o Castelo do Garcia Dávila e como foi o processo de musicalização dele? A Casa da Torre Garcia Dávila, você já foi lá, Deise? Lá na Praia do Forte? Você tem que aproveitar que você está aqui e dar um pulo lá. A Casa da Torre Garcia Dávila é uma casa... Tios lá, desculpa interromper. Eles moram bem pertinho, ali na Pojuca. Aí você já foi lá, né? Já, sim. Ah, beleza. É um sítio arqueológico, né? É uma construção que o pessoal diz que é a única construção em estilo medieval do Brasil, que é a Casa da Torre, que aí eu não sei até que ponto é verdade, né? Que eles dizem que tem óleo de baleia, que tem essas coisas, mas que ela é construída com parte do arenito de praia, né? Existe um processo de cantaria em relação aos afloramentos rochosos da Praia do Forte. E a Casa da Torre, ela começou a ser construída em 1560, né? E acabou de ser construída, acho que em 1700 e pouquinho. E é uma área, assim, fantástica, porque é justamente esse momento de colonização do Brasil que estava acontecendo aqui na região. O Garcia Dávila, ele saía com o gado dele, a maior sesmaria, né, do mundo foi a dele, a maior propriedade privada do mundo foi a dele. Ele saía com o gado e ia até o São Francisco, daqui da Praia do Forte até o São Francisco. Então, é um território gigante. Então, você encontra na área do Castelo Garcia Dávila, da Casa da Torre, você encontra elementos indígenas, você encontra coisa relacionada ao comércio chinês, muita coisa relacionada ao comércio chinês aqui. Então, os chineses vieram para cá também nesse momento das navegações. Você encontra coisa relacionada à população africana também. Isso tudo espalhado ao redor do castelo. É uma coisa, assim, fantástica se a gente pensasse assim, vamos fazer um sítio-escola que tenha de tudo um pouco dentro do contexto arqueológico. É o Castelo Garcia Dávila. Qual foi o problema de lá? FHC foi fazer o processo de restauração e junto com a CM, né, de urbanização e tornar a Praia do Forte um lugar turístico, e nisso eles fizeram os orçamentos, né? Uma empresa que concorreu para fazer a pesquisa arqueológica e o plano museológico do Garcia Dávila foi a empresa Zanettini Arqueologia, e eles deram, acho que foi nos anos
99, 98, eles deram um orçamento assim de 400 mil reais para poder fazer essa intervenção. 400 mil reais naquela época, eu acho que seria o equivalente a 4 milhões hoje, né? E a pessoa que fez essa obra foi um cara que trabalhou na Embasa, depois, uns anos depois, que o nome é Ivan Dória, e ele colocou um orçamento, acho que de 10 mil reais, de 5 mil reais. Ou seja, ele não deu conta de fazer a pesquisa como ela é, né? Eles trabalharam muito na lógica do colecionismo, da coleta, vamos só coletar e limpar o material, e não fizeram grandes perguntas mais complexas, até de origem sociológica. Então, quando você entra na área do Castelo Garcia Dávila, você tem a parte do laboratório de arqueologia. Aí eles têm tudo arrumadinho dentro de uma lógica evolucionista, né? Do menos complexo ao mais complexo. E você vê, tá tudo com cheio de teia de aranha, os sacos com material arqueológico jogados no canto, a musealização que foi feita lá foi muito dentro da lógica da arquitetura. Em que sentido? Eles têm uma réplica maravilhosa do que seria o castelo quando ele estava no seu momento áureo, né? Mas você não tem muito essa lógica dos espaços. Que espaço é esse? Que espaço é aquele? Você tem muito mais numa lógica assim, como ele era bonito. Então, era uma lógica mais parnasiana dessa restauração, dessa intervenção. Então, o pessoal ama ir tirar foto lá, o pessoal ama fazer cerimônia de casamento lá, mas dentro da lógica da pesquisa em si, da questão indígena, da questão negra, você não tem muita coisa. O lugar mais interessante, na minha opinião, do Castelo Garcia Dávila é a capela, porque quando eles fizeram o processo de prospecção da parede da capela, eles encontraram inúmeros grafites nas camadas mais profundas. Então, os caras de dentro da capela, eles estavam grafitando ela, o que eles estavam vendo fora da capela. Então, você tem as embarcações que chegavam na Praia do Forte, o pessoal vendo lá de dentro e grafitando. Aí, no primeiro momento, o pessoal diz, mas da capela não dá para ver a praia. A gente tem que lembrar que a vegetação muda, né? Possivelmente, naquela época, eles tocaram fogo em tudo e deixaram sem vegetação alguma, para poder justamente ter um controle dessa área dentro desse processo de colonização do Brasil, do que viria a ser o Brasil, né? Eu não sei se eu respondi, Deise, mas assim, é um lugar assim com potencial absurdo para discutir todo tipo de coisa, para ser um luxuoso city escola, né? Escavar na Praia do Forte, mas infelizmente a lógica que eles atribuíram é a lógica de colecionismo. E o valor que se paga para entrar lá, se não me engano, é de R$20. Então o pessoal já vai, já entra com raiva para conhecer a Casa da Torre. Eu nunca vi um museu cobrar tanto como lá. Respondeu sim. Eu fui tem muito tempo, eu era bem criança, quando minha família viajava para lá, tinha uns tios meus que moravam, assim, não próximo ao castelo, mas depois da ponte. É o interiorzinho que tem lá. E quando você leva um morador da região, você não paga. Pelo menos na época que eu fui, era assim. Obrigada, Deise. Obrigada, Fernanda. Yuri, Deise, terminou? Eu te cortei? Não, é porque meu microfone que estava ruim, não. Respondeu sim, obrigada. Pronto. Então, Yuri, por gentileza, pode perguntar. Boa tarde. Desculpa se estiver zoadando aí, é porque aqui em volta tá um cabaré onde zoada deve ser coisa de político, perdão. Professora Fernanda, eu queria que a senhora falasse mais sobre justamente essa questão do mercado. Acho que é uma coisa muito próxima da gente enquanto, né, dentro dessa trajetória que a senhora já passou, desde a graduação, desde do mestrado, que acho que fica muito latente e em dúvida de quem quer seguir a área, né? E aí eu acho que isso serve para mim, serve para as pessoas aí que estão decidindo o que fazer do futuro da vida. E assim, a gente, especialmente agora nesse contexto, já estava, mas agora mais ainda, escancarado no contexto político e tal, a gente fica muito seguro em relação às perspectivas de que área seguir, porque a gente não sabe se a gente vai ter proveito disso. Então, eu acho que quando a senhora fala, por exemplo, do caso do professor Felipe, do Almir, sobre que a arqueologia não para, etc., isso, de certo modo, reflete um pouco na nossa, né, na nossa pretensão à formação. Aí eu queria que a senhora falasse mais um pouco sobre isso. Eu ia fazer essa mesma pergunta do Yuri em relação ao mercado de trabalho. Pronto, Yuri já fez minha pergunta. Olha o TikTok de Wellen aí avisando.
nem dessa lógica de mercado é aquilo, né? Em Sergipe, quando eu fui fazer a graduação lá, você só tinha 2 arqueólogos no estado, você tinha um IFAM lá, você tinha um arqueólogo concursado dentro do IFAM, mas você não tinha obra nenhuma. O pessoal de Sergipe não fazia pesquisa arqueológica nas obras. A partir do momento em que você teve a graduação em arqueologia, o pessoal começou a denunciar. Nisso que começou a denunciar, começaram a exigir do IFAM um posicionamento mais ativo, um posicionamento mais sério. E aí começou a ter muita obra. Hoje, o Sergipe, o menor estado do Brasil, tem mais de 15 empresas de arqueologia. Então, a gente tem meio que uma demanda contrária, né? Da mesma maneira que as obras de licenciamento ambiental, o PAC 1, o PAC 2, resultaram no surgimento de várias graduações de arqueologia no Brasil, as graduações em arqueologia também estão resultando na criação de mercado de trabalho, que o pessoal está denunciando. Então, é possível se sustentar com arqueologia, sim, é possível fazer esses trabalhos. Eu acho que entrar em empresas grandes de arqueologia não é uma boa ideia. Eu sou muito da lógica de várias empresas pequenas e que você vai administrando sua vida, seu dinheiro, você vai negociando com o empreendedor. Eu gosto muito mais dessa lógica de empresas pequenas, mas quem quiser entrar em empresas grandes também tem muito emprego, tem a ciência que aceita muita gente todo ano, tem a Zanettini Arqueologia, eles têm uma quantidade muito grande de projetos assim milionários. A ciência foi que fez o trabalho de Belo Monte, e era assim uma equipe de quase 300 pessoas que eles tinham em campo. E isso para a arqueologia são números absurdos, né? Ao mesmo tempo, a arqueologia ainda tem pouca gente. O pessoal fala, o mercado está saturado. Não está saturado. Concurso de arqueologia, quando vai ter, você tem muita gente concorrendo, você tem o quê? 50 pessoas concorrendo. Quando tem muita, assim, estourando de gente. O meu concurso da UFOB, por exemplo, foram 26 inscritos, mas que apareceram para fazer a prova só 4 pessoas. Então, dentro dessa lógica, não é de concorrência, né? Não é justificável. E aí, o mais importante, quando a gente fala sobre mercado de trabalho e arqueologia, é aquilo que eu falei com o Yuri outro dia, né? É se desprender. É saber que você vai viajar muito, é saber que você vai passar, assim, meses fora de casa, saber que, às vezes, as condições de moradia não vão ser as melhores do mundo, saber que vai ter muito estresse, vai lidar com engenheiro. Lidar com engenheiro é um negócio complicado, um negócio muito difícil. E se preparar para cair no mundo, né? Não pode ter esse vínculo muito forte, esse medo de sair de casa, porque não dá muito certo na arqueologia, não, acaba sofrendo. Aí eu tenho muitas colegas, e aí a gente entra nessa discussão de gênero, né? Eu tenho muitas colegas excelentes, altamente competentes, mas por conta do machismo estrutural que existe, né? Elas não submetem currículo, elas não querem sair de casa. Aí quando a empresa chama, ela diz, mas é só para trabalhar aqui do lado, né? Eu vou dormir em casa todos os dias, né? Então, essas colegas não estão trabalhando, mas por um posicionamento delas mesmo. E aí é preparar o coração para isso, né? Para cair do mundo e voltar para casa assim 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. É mais ou menos nessa lógica. Obrigada, Nanda. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Respondeu tudo já? Está todo mundo sem dúvida? Quer complementar com alguma coisa, Nanda? Colocar alguma coisa que você não falou, que você acha importante? Tem no canal do YouTube da Contexto da Arqueologia, né? Tem todas as reportagens que a gente fez sobre essa pesquisa. Essa pesquisa foi muito boa, que deu muita visibilidade, né? Aí tem muita reportagem que a gente deu para a TV Brasil, TV Sergipe, para Canção Nova, absurdo, mas a gente deu entrevista para Canção Nova, a gente deu bastante entrevistas, e aí tem tudo lá. Aí eles filmam o sítio, conversa com o pessoal da Rebio, com a comunidade, e aí dentro também da questão quilombola, mas que não teve condição da gente discutir nesse trabalho, mas que se tivesse o resgate seria discutido, né? É que os quilombos dessa região toda, que estão no fundo das dunas, eles foram formados de pessoas fugindo da Guerra do Paraguai. E isso está na memória desses quilombolas, né? É bem interessante. Eles dizem, a nossa comunidade se formou porque o pessoal estava fugindo da Guerra do Paraguai. E aí era um trabalho assim belíssimo de história oral, de memória, mas aí seria, se desse tempo, só que aí veio o UFOB na minha vida, a gente não continuou a pesquisa.
Nossa, que interessante. E não tem nenhuma pesquisa sobre isso lá, pelo menos você sabe em andamento. Porque a gente sabe, né, da questão da história oral, não é uma coisa que, a gente está discutindo isso em outro momento até com o William também, que trabalhou com história oral, não é uma coisa que dá para a gente esperar para daqui 10 anos a gente voltar lá e fazer, né, é algo que, quanto mais cedo a gente conseguir, então, seria bem interessante, acho que é bem um trabalho interessante mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo quietinho, então acho que conseguimos. Fernanda fez uma belíssima apresentação, né, conseguimos entender um pouquinho, eu que particularmente sei muito pouco de arqueologia, né, então conseguimos entender algumas coisas, eu acho que foi bem bacana, o pessoal gostou, consegui aprender algumas coisinhas aqui, e é uma pena, né, eu acho que seria interessante que todos os cursos mesmo de história, por exemplo, tivessem, né, um pouco, né, desse conhecimento. Mesmo os alunos da licenciatura, eles puderem pegar componentes no bacharelado como optativos, né, seria bastante interessante. Eu acho que enriquece bastante o próprio William, né, que é da licenciatura, mas que fez trabalho de campo, tudo, então isso dá enriquece bastante, eu acho que o conhecimento dos estudantes. Se ninguém tem nenhuma pergunta, acho que a gente pode, então, encerrar, né? Eu agradeço imensamente a Fernanda, numa tarde de sábado, apesar dela gostar de trabalhar no sábado, de dar aula, né? Agradeço por estarem aqui, agradeço aos estudantes do componente e ao pessoal do grupo aí de Fernanda, da arqueologia, que também enriqueceu, contribuiu, participou com a gente hoje. Foi belíssimo, foi ótimo, bacana, gostei muito. E queria passar a palavra para a Fernanda para que você fizesse as considerações finais, por gentileza. Não, só agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente, né? Dizer qualquer coisa, eu estou disponível. A dissertação está disponível no site da UFES, mas qualquer coisa eu mando. Também está no Academia.edu, no ResearchGate. Os relatórios de pesquisa você baixa diretamente do site da Contextos também, e eles também estão no SEI do IFAM, e que são dados públicos, né? Tudo isso aí são dados públicos. Então, quem quiser ter acesso, é muito fácil. Eu estou disponível para o que for necessário, do que precisarem. O William agradece, né? Belíssima apresentação, todos agradeceram aqui. E a gente agradece também, eu agradeço muito, o Anthony, todo mundo agradecendo aqui no chat. Foi muito bom. Nanda, agradeço muito, né, pela sua participação e a participação de todos e todas os alunos e alunas que estiveram aqui com a gente. Gravamos, né, a apresentação, então depois a gente pode rever. A Fernanda vai disponibilizar direitinho, né, no canal, e a gente pode rever. Obrigada, gente. Um bom fim de tarde para vocês, né? Bom início de noite, um bom fim de semana. Muito obrigada mesmo. Boa tarde para todos e todas. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, Ellen, com o seu TikTok.